Eu quero orar por esse tempo. Vocês podem orar comigo? Pai, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. E eu lembro, Senhor, que o apóstolo Paulo pediu oração, Senhor, à igreja, para que no abrir da sua boca o mistério que é Cristo seja revelado. Eu quero te pedir hoje, Pai, o espírito da revelação, os mistérios da tua palavra sendo abertos em nossos corações na manhã desse dia. Traz a inspiração do alto, do teu espírito, e prepara, Senhor, cada coração, cada ouvinte, aqui ou em casa, que esteja agora conosco, para que a tua palavra tenha livre curso e nos abençoe na manhã desse dia. Eu te peço, Pai, faz assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode dizer amém? Isso, anima o pregador. Esse trem vai me atrapalhar. Eu sou estranho. Está todo mundo querendo relatório, né? De Vila Velha. Todo mundo naquela expectativa, né? Todo mundo que me encontra já pergunta: e aí, como é que tá? Muita gente se convertendo, batizando. Falei, então, vai, esse dia vai chegar. Esse dia com certeza vai chegar. Por enquanto a gente está administrando, os irmãos já tem lá, né? Nós já temos lá 3 casais. Se eu esquecer de algum, perdoa aí, se estiver em casa, mas estou contando aqui. 4 casais, lembrei de mais de um. A gente tem 4 casais e estamos trabalhando primeiramente em nós, para depois cuidar do rebanho que o Senhor vai nos enviar. Amém? É a palavra atendei por vós e por todo o rebanho, né? Então, por enquanto não tem o rebanho, a gente está atendendo por nós. Caminhando, tem sido bom, tem sido um tempo proveitoso, principalmente para mim, né? Estou aprendendo a ser cozinheiro. É porque lá tem muita coisa assim, vai sobrando assim o tempo, aí a gente vai inventando o que fazer, né? Aí a gente faz cozinha, medita na palavra, medita nas coisas que vai fazer, espera os irmãos chegarem, né? Porque todo dia chega um irmão diferente, né? A turma lá virou casa de veraneio, né? O Flávio inaugurou, né? Eu já cheguei, já mudei com a primeira visita lá, foi o Flávio. Cadê Flávio, Roberto? Não veio hoje? Eu só vi a Isabela. A Isabela estava lá. Aí depois foi os irmãos de Campo Grande, tá chegando a galera lá. Estamos fazendo um intercâmbio por enquanto. Amém? Ore por nós. Ore por nós, que Deus tem um motivo e um propósito de ter nos enviado. E esse propósito vai se concluir. Temos um grupo na Serra, e aí eu não conto esses irmãos, que é um grupo que já existia lá. É um grupo de pastores, né? Pastores desesperançosos no sistema. E resolveram juntos estudar a palavra juntos sem nenhuma perspectiva de nada, simplesmente estar junto e estudar a palavra. Eu os conheci e comecei a participar do grupo deles, tem sido bem legal conhecer, né, a troca. Tem irmãos muito amados, focados no Senhor, desejosos de fazer a vontade de Deus, mas porém diferente do que eles vinham fazendo até então, né? Eu me lembrei muito daquele livro que ano passado nós lemos aí, a igreja toda, né? Espero eu assim. A esperança do meu coração é que isso tenha acontecido, né? Quem leu aqui aquele livro Multiplique? Estamos lendo ainda? O Grupo Caseiro está lendo? Quem está lendo esse livro? Todo mundo está dentro do esquema. Então é basicamente isso, amados. Eu encontrei pastores como esse irmão
que escreveu esse livro, Francis Chan, né? Que era pastor de uma mega denominação, e um dia ele descobriu que tudo que ele fazia não tinha nada a ver com o que estava na Bíblia. E ele começou então a buscar a essência daquilo que o Senhor queria e foi para as casas. Abandonou tudo, começou tudo de novo nas casas, grupos caseiros, relacionamentos. E ele foi o cara que fez esse livro chamado Multiplique, né, que é uma ferramenta para grupos pequenos, para que a gente entenda de fato o nosso trabalho, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que parece simples. Parece simples. Quem vê de fora pensa assim, vocês são muito simples. E é verdade, nós somos simples, porque Jesus era simples. Daí nós seguimos na simplicidade de Jesus. Mas Jesus não era raso. Ele era simples, porém profundo. Tinha uma profundidade de tocar na alma, no corpo, no espírito de qualquer pessoa. E nós temos que ser assim, nós temos que ter profundidade. Porque só a simplicidade de Jesus, sem ser profundo, pode o trabalho não estar completo em nossas vidas. E aí é sobre isso que eu queria falar hoje, né? Não tinha nenhuma pretensão de estar aqui. A gente não estava agendado para estar aqui nesse tempo, mas a Isabela, minha 14ª neta, está querendo queimar a faixa de saída. Está querendo vir antes do tempo. A Solange falou, vamos adiantar porque a Isabela não vai esperar a gente chegar lá, não. Aí nós viemos para cá, né? Já montamos a enfermaria na casa da Raquel, estamos caminhando. Esperando a Isabela chegar, daqui a pouco ela está aí. Aí aprove a Deus de eu estar aqui. E como eu tenho feito uma meditação em cima de um texto bíblico, né? Em cima de uma história contada por Jesus, eu quero repartir essa história contigo hoje. Eu orei no começo do nosso tempo para que Deus nos dê espírito de revelação, porque a gente não precisa só conhecer a palavra, com conhecimento intelectual, né? Ou teológico. Nós temos que entender o espírito da palavra, a profundidade dela, e ela tem que tocar na nossa vida para que ela seja prática em nós. Essa prática ela precisa ser exercitada, porque senão nós perdemos o melhor de tudo, o melhor da história. E acredito eu que por conta desse tempo que nós estamos assim vivendo, né? Eu comecei a encontrar alguns irmãos e relacionar assim a vida, aquilo que nós já recebemos, com a prática, com aquilo que nós estamos vivendo. E como tem gente parada no mundo, como existe discípulos de Jesus que são inoperantes no reino. Inoperantes. Eu não sei se todos conhecem. Quem conhece a história de Neemias aqui? Não é o Neemias, irmão do Denilson, não. É o Neemias da Bíblia. Profeta. Quem conhece a história de Neemias? Pouca gente conhece. Pouca gente lê a Bíblia, né? Neemias era o copeiro de um rei que veio... O coração dele ficou doído, pesado, triste por saber que os muros de Israel estavam em ruínas, a cidade estava devastada. O pessoal estava voltando do exílio e precisava aquela cidade ser fortificada novamente, porque assim o Senhor falou que ela seria. E ele então pediu ao rei que enviasse ele como embaixada, e ele foi. E ele chegou em Jerusalém e não usou para o trabalho da reconstrução do muro nenhum soldado que ele levou, ninguém que foi com ele. Ele levou os próprios homens que estavam lá, sentados, se lamentando, perplexos e desanimados, e não sabia o que fazer, e chegou um só homem, motivado por Deus,
e fez com que aqueles homens se levantassem e reconstruíram o muro de Israel. Eu gosto dessa história de Neemias, porque eu acho ela assim, muito igual à história da igreja. Porque às vezes nós precisamos de alguém que nos levante para fazer aquilo que a gente já sabe fazer. Mas Deus escolhe pessoas para fazer isso. Deus levanta lideranças para isso. Deus levanta homens para animar outros homens e para mostrar que aquele marasmo que a gente vive não é o fim da vida. A gente pode se levantar e refazer tudo de novo e construir aquilo que a gente espera. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? E aí, motivado por isso, eu comecei a ler algumas parábolas. Eu queria ler uma parábola contigo hoje, que eu acredito que ela fale de todos nós que estamos aqui, sem exceção de ninguém. Sem exceção de ninguém. É bem possível que tenha alguém aqui que nem entregou a vida a Jesus ainda. Mas eu queria falar que é para você também essa palavra. Porque o Senhor, Ele chama trabalhadores para a sua seara, para a sua obra. Nós temos um chamado. O chamado de Jesus foi para que nós pudéssemos ir pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizá-los, ensiná-los. Esse chamado é para todos, não é chamado para alguns. Não é peculiar de algumas pessoas. Não. Esse chamado de Jesus foi um chamado para todos os homens. Ele nos deu uma missão. Então, todos nós que estamos aqui, todos aqueles que estão me ouvindo em casa, sabem que tem uma missão. Nós fomos comissionados em uma missão. Amém? É uma missão de vida. É uma missão incumbida por Jesus. Alguém falou hoje aqui, eu acho que foi a Keila. A Keila que falou que houve um preço pago. Nós não estamos aqui de graça. Não teve nenhum custo. Não foi Keila que falou isso? É uma grande verdade, amado. O motivo de estarmos aqui, o que nos proporcionou estar aqui, é porque o nosso próprio Pai enviou seu Filho e pagou um preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Nenhum de nós poderíamos pagar em prol da nossa salvação. E Ele pagou o preço, Ele enviou Jesus. Amém? Mas para quê? Simplesmente para a gente se sentir folgado, salvos, livres da condenação eterna e vivermos uma vida mansa e tranquila, serena sobre a terra? Não. Ele nos chamou e nos salvou com um propósito. Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E, querendo ou não, nós necessitamos ser revelados desse propósito para que a gente possa viver e trabalhar por Ele. Porque o Senhor espera e requer isso de nós. Eu tenho meditado na parábola dos talentos, que está em Mateus 25, mas eu queria dar o contexto dela antes de falar da parábola para vocês, né? Ele começa, na verdade, no 24. Eu não vou ler todo, vou só sinalizar para que você venha junto comigo, né? Então vem comigo aí. Vamos lá que a história é boa. Aperta o cinto e vamos voar. Jesus começa falando no capítulo 24 do sermão profético, né? Ele começa a falar da destruição do templo. Aí ele fala do princípio das dores. Ele está apontando para o fim. Ele fala da grande tribulação. E acredito eu que é um texto que a gente tem que estar bem atento para os nossos tempos hoje. Principalmente a igreja da grande tribulação, porque todos nós passamos tribulações na vida. E hoje a gente está sentindo assim um gostinho mais próximo de uma perseguição, de cuidado para falar,
Nós estamos vendo o mover do mundo hoje, a polarização do bem e do mal está cada dia mais clara, dá para se notar melhor, coisas que antigamente a gente não via, é ou não é? Sim ou não? Vocês têm percebido isso? Essa polarização e essa divisão, a gente já sabendo como vai ser os tempos, prevendo como vai ser os tempos futuros, não é assim? Jesus, inclusive, fala isso, ele fala da parábola da figueira, porque ele fala da vinda do homem, e aí ele começa falando da parábola da figueira e falando que a gente precisa, se a gente sabe discernir os tempos, o tempo do fruto, a gente pode também discernir os tempos que a gente vive, o tempo que as coisas vão chegar. E aí parece ser assim, bem contextualizado, bem atual com a vida da igreja hoje. Não sei se assim você consegue ver, não sei se assim você consegue se despertar, ou não sei se você já pensou sobre isso, mas eu acho que é algo que nós devemos atentar, porque há muito tempo, eu tenho 35 anos de convertido, e a gente vê Jesus falando dessa exortação, né, da parábola da figueira, né? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Perdão, amados, é Mateus 24, 32, né? Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito do dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Jesus está falando que tão certo como vive o Senhor, como o ar que nós respiramos, esse dia vai chegar, ele vai voltar, a tribulação vai se levantar, e ele vai vir como juiz, ele vai vir julgar o mundo. E vai julgar também a sua igreja. Porque o julgamento, segundo Pedro fala, ele começa pela casa de Deus. O julgamento não começa pelo mundo. Deus começa julgando a casa. Amém? E aí Jesus começa a falar de algumas parábolas, né? Ele está falando para que a gente esteja percebido. Aí ele fala como é que vai ser naquele dia. 2 vão estar trabalhando, um vai ser levado, o outro vai ficar. 2 vão estar no campo trabalhando, um vai ser levado, outro vai ficar. 2 vão estar deitados numa cama, um vai ser levado, outro vai ficar. Ele está falando que, embora estão juntos, existem fiéis e infiéis, mesmo no seu trabalho juntos, mesmo dormindo na mesma cama, mesmo convivendo na mesma casa. Existem pessoas que deram atenção à palavra, que foram atentos à voz do Senhor, que vão ser levados, arrebatados, mas uns vão ficar. Ele faz uma divisão bem clara nisso e ele fala, considerai. Porque se o pai de família soubesse que hora o ladrão viria, ele fortificava a sua casa. Não é isso? Ele fala, então fica atento, porque o Filho do Homem vai vir a hora que você não espera. A hora que você menos espera. E eu costumo falar, porque quando a gente tem uma perspectiva da vinda do Senhor, da volta de Jesus, a gente tem uma perspectiva assim, não, mas isso aí tudo pode acontecer e vai demorar muito tempo ainda. Né? Porque nesses 35 anos que eu tenho de convertido, eu já ouço falar isso há 35 anos, a gente pode falar, vai demorar para chegar.
Mas depende, amado. Se você morrer hoje, chegou para você. Quando é que Jesus volta para alguém? Pode ser no dia da vinda dele que nós vamos vê-lo, encontrar com ele nos ares, tomara, em nome do Senhor, ou a vida acaba hoje. A vida pode acabar hoje. Se acabar hoje, acabou o teu tempo. Para você, Jesus já voltou. Quem me entende? Amém? E aí ele fala da parábola do servo bom e do mal. Eu acho que todas as outras parábolas, elas se baseiam nessa primeirinha que Jesus está falando. Vamos lá? 45, estão projetando? Não? Não, né? É até bom que a gente vai aprendendo a pegar a Bíblia para ler. 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Vamos de novo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é esse servo que o Senhor confiou? Quem é? Você se sente um servo do Senhor? Sim ou não? Eu não sei se é a hora, mas vocês não estão animando o pregador. Ou vocês não estão seguros. Quem é o servo do Senhor aqui? Você tem uma missão? Sim ou não? O Senhor te comissionou. Ele falou, ide, fazei discípulo de todas as nações. Foi contigo? Foi com todo aquele que crê? Sim ou não? Então você faz parte. Você é esse servo que foi comprado por grande preço, que custou muito caro. Eu ouvi esses dias aquele historiador, arqueólogo, Rodrigo Silva, ele falar uma coisa tremenda. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele disse que o preço que Jesus pagou não foi só na cruz, não acabou ali. Você já tinha parado para pensar nisso? Não parou ali não, amado. Ele está pagando até hoje o preço. E aí eu fiquei curioso quando ele falou isso. Eu falei, cara, o que esse cara vai falar? Ele falou assim, Jesus voltou para o céu, no corpo glorificado, mas no corpo humano. Ele não voltou como era. Ele está preso lá, na carne, glorificada, como nós vamos ser um dia. Fazendo jejum do vinho lá, falou que não vai mais beber do fruto da vide até o dia que vai sentar conosco nas bodas. Ele ainda sente o preço pago na cruz. E aí, como a Keila falou aqui, bem feliz, bem inspirada pelo Espírito Santo, você acha que foi de graça? Você acha que não custou nada a tua salvação? Tu acha que não tem nenhum motivo dele te chamar? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado, feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Que felicidade vai ser se quando o nosso Senhor voltar, nos encontrar fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer, trazendo sustento e alimento aos seus conservos. Ele nos deixou para fazer o trabalho dele. Amém? Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens.
Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, o meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que é, amado? Viver a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios. Porque quando a gente vê a parábola, a gente já acha que é o pé da letra, né? Bom, não estou batendo em ninguém, não estou no botequim bebendo com ninguém. O que Jesus está falando é assim: se ele encontrar aquele servo desconsiderando o seu conservo, o seu irmão, não fazendo o que é necessário, pelo contrário, machucando ele, e a gente faz isso muito bem, a gente faz isso com atitude, palavra, com discriminação, com falta de amor, sem zelo para falar, sem zelo para tocar, sem buscar o bem do outro, sem buscar a vontade do Pai na vida do outro, mas buscar os seus próprios interesses, a sua própria forma de pensar, né? O seu padrão, ao invés do padrão de Deus, você está maltratando, espancando o seu conservo. E se distraindo, está vivendo com os ímpios, fazendo o que eles fazem na distração, deixando a vida passar, tendo o mesmo pensamento que eles. Essa vai ser a divisão no final. O Senhor, a gente canta uma música, né? O Senhor conhece os que são seus, não exatamente nesse tom, né? É bom falar isso, porque Deus dá o dom a cada um, mas a gente diz que o Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. O Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas intenções, Ele sabe como eu tenho vivido, como você tem vivido. Ele sabe da preocupação que cada um de nós temos com a expansão do reino dEle, com o chamado que Ele nos deu, com o serviço que Ele nos comissionou. Ele conhece cada coração. Ele conhece, o Senhor conhece. É tão interessante. Eu estava sentado lá em casa, é estranho falar isso ainda, mas eu estava lá em casa em Vila Velha. Eu estava sentado com um casal falando sobre essa parábola dos talentos, falando sobre a necessidade que nós temos de atender aquilo que o Senhor nos deu para fazer segundo o talento que nós temos. E eu lembrei de um irmão aqui no Rio que foi comprar um carro importado na Barra e chegou lá, conversou com o dono da agência, passou lá só para fechar o negócio, assinar os documentos, e ele estava com o horário cheio de reunião, atrasado, e o cara da agência abriu o coração com ele, falando, dando início aos problemas que estava vivendo assim, e ele falou assim: cara, eu tenho uma coisa muito importante para te falar sobre esse assunto, mas hoje eu estou sem tempo, que eu tenho uma reunião marcada, tenho um monte de coisa para fazer, mas amanhã eu vou passar aqui, nós vamos almoçar junto e vamos conversar sobre esse assunto. E ele foi para casa, e chegou em casa de noite, ele ouviu uma notícia de um homem que tinha se atirado da ponte Rio-Niterói, se matou, e quando apareceu a foto do sujeito, era o dono da agência que ele tinha falado de manhã. Aquilo traumatizou a vida dele. Deu um estanque no coração, porque ele teve a oportunidade, na hora, de ser usado por Deus para salvar aquela vida, mas os compromissos deles eram mais importantes do que aquele homem que estava diante dele. A missão que ele estava não era a missão que Jesus estava falando aqui, comissionando ele. E nós temos que ter muito cuidado com isso. E foi muito interessante, porque quando eu fui levando o irmão no elevador, ele falou assim: olha, amanhã eu estou indo num grupo. Tem um grupo aqui de um irmão que sempre me convida
E eles fazem um grupo na casa deles, eu vou lá amanhã, vou começar a servir, vou começar a trabalhar. E vou lá e vou falar com eles, vou ver se posso te levar lá, vou ver se eu puxo eles para cá. Ele saiu assim lá de casa motivado. E aí, quando foi ontem, isso foi ontem, quando foi ontem, ele me mandou o áudio falando assim, cara, tu não vai acreditar. Tu lembra do irmão que eu falei que era na casa dele, no grupo, não sei o quê? Eu lembro. E aí, o que que houve? Infartou e morreu ontem. Não consegui chegar no grupo. O cara morreu. Eu falei, meu Deus, eu acho que Deus está falando conosco. Acho que não tem nenhuma possibilidade disso ser uma coincidência. Deus está falando conosco. Então, atenta, coloca os teus ouvidos atentos para aquilo que Deus quer falar na manhã desse dia conosco. Amém? A bússola do nosso coração esteja sendo colocada no lugar certo essa manhã, em nome de Jesus. Eu estou falando que o assunto de Jesus é o fim e o servo fiel e prudente, que é aquele que ele quer encontrar no fim. E aí ele fala algumas parábolas, não sei se vocês vão lembrar. Ele começa falando da parábola das 10 virgens, que umas eram prudentes e as outras eram... Ele não fala imprudente, ele fala nécias. Mas eram prudentes, elas tinham azeite na sua lâmpada, as outras não. E aí o noivo veio e as 5 que não tinham azeite, as nécias, ficaram fora, né? E ele fala da parábola dos talentos, e aí essa aqui nós vamos ler. Podemos ler? Porque eu acho que essa aqui é mais pertinente. Eu estou dando a introdução do assunto. Essa aqui é mais pertinente ao nosso assunto. É sobre ela que eu quero falar. Eu só estou trazendo todo esse contexto para você entender o espírito que Jesus está falando da parábola. É porque senão a gente se embola, amados. Eu ouço gente, por exemplo, falando dessa parábola, que tem que juntar dinheiro, ganhar dinheiro, multiplicar dinheiro, porque Jesus na parábola está falando de dinheiro. Será? Será que quando ele fala da ovelha, eu tenho que criar ovelha perdida? Será que quando ele fala da dracma perdida, toda mulher tem que ter uma dracma pendurada no pescoço? Será que a parábola é isso? Eu creio que não. Eu creio que Jesus está contextualizando o que ele está falando. E ele está dando várias formas. É aquilo que a gente faz o tempo todo. A gente está aqui, sobe aqui para pregar, para falar. E se você perceber, Deus nos dá uma graça, uma capacidade que não é nossa, e eu sei disso, de falar de 1001 formas a mesma coisa. Porque parece que a gente tem uma dificuldade de entender e o Espírito Santo precisa trabalhar com a gente numa linguagem que a gente consiga entender o que ele quer. Aí tu vê que Jesus, em um só assunto, ele está falando de várias palavras, de várias coisas, ele vem para tentar trazer à luz, para puxar a atenção dos seus ouvintes, para que eles entendam. Então, em nome de Jesus, vamos olhar a coisa como ela é. Versículo 14 do capítulo 25, Jesus começa assim: pois será como um homem. Por que ele está falando que será como um homem? Pois o quê? Qual é esse contexto dele aqui? O reino dos céus. A vinda dele. O encontro com ele no reino. Ele está falando assim: será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. Quem é esse homem que se ausentou do seu país?
Jesus. Está falando dele. Se ausentou daqui. Ressuscitou, subiu aos céus. Mas ele deixou os seus servos. Quem aqui é servo do Senhor? Ih, tá fraco. Quem aqui é servo do Senhor? Tá melhorando. A gente não pode sair um pouquinho, que a turma perde a pressão, Luciano. Quem aqui é servo do Senhor, Luciano? Todo mundo, tá vendo? Pois será como um homem que, se ausentando do seu país, chamou o seu servo e lhes confiou seus bens. Se os talentos fossem dinheiro, quando Jesus subiu aos céus, ele fez chover grana, moeda, talento, prata, ouro. Sim ou não? Mas ele confiou bens. Bens o quê? Hein? Bens espirituais. Ele não nos deu o Espírito Santo. Ele distribuiu dons. É Romanos 12, se eu não me engano, que fala que aquele que subiu ao céu distribuiu dons aos homens. Cada um de nós tem com que contribuir. Uns mais, outros menos, mas tem com que contribuir. Cada um de nós. Não existe ninguém inútil no reino. Não existe ninguém que não precise de nada. E ninguém que não possa contribuir. Porque todos nós precisamos de tudo do Senhor e todos nós temos com que contribuir para o reino. Você pode dizer amém? A um ele deu 5 talentos. A outra ele deu 2 talentos. E a um ele deu 1 talento, segundo a sua própria capacidade. Diz que ele distribuiu o talento segundo a sua capacidade. Aqui tem uma coisa interessante. Ouve-me. Você tem o que Deus te deu segundo a tua capacidade. A coisa aqui já começa a ficar ruim quando eu quero ter a capacidade do outro. Eu acho que o que é meu é pouco. Aí eu quero ter o que o outro tem. Mas Jesus não falou que era uma competição? Não era para descobrir quem era o melhor, era para descobrir quem era o fiel. Consegue entender? Era quem era o fiel, não era quem era o melhor. Se o teu é 1 e o do outro é 5, ele quer que você contribua com um que você tem, não é tentando ter o 5 do outro. Entende o que eu falo? Isso começa a aliviar o coração de muita gente. Isso começa a trazer paz, inclusive. Há muitos corações que estão aí desesperados, achando que, igual 1 Coríntios 12, né? Se eu não sou olho, não sou do... Se eu sou pé, não sou o olho, eu não sou do corpo. Eu queria ser o olho. Mas, cara, se tu é o pé, tu tem a tua função, né? E Paulo fala da pessoa, se todo o corpo fosse só olho, onde estaria a mão? Viu a desordem que dá quando nós não conseguimos entender o motivo e o chamado? E o dom, aquilo que Deus nos deu para poder servi-lo? Bom, 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Vê se ele não está falando daquilo que eu falei, da volta dele.
Ele está vindo ajustar conta. Nós vamos prestar contas ao Senhor. Sabe disso? Nós vamos prestar contas ao Senhor, ou na volta dele, ou se ele voltar amanhã para você hoje, se você morrer ou eu. Nós vamos prestar conta. Ele vai ajustar conta conosco. Jesus prestou conta com Deus. Antes da sua crucificação, ele fez uma oração sacerdotal, se eu não me engano, em João 17 ou 19. Acho que é 17, ele fala assim: Pai, aqueles que tu me deste, quem deu? O Pai deu a ele. Ele foi prudente. Até o traidor ele recebeu. Aquele que tu me deste, eu não perdi nenhum. A não ser o que já estava predito, o filho da perdição. E aí, antes que você caia na predestinação, que uns nasceram para se perder, outros nasceram... Antes que você entre nessa bifurcação ruim da vida, Deus deu oportunidades para Judas se arrepender. O pecado de Judas não foi maior do que o de Pedro. O de Pedro foi maior. Pedro negou Jesus e negou 3 vezes. E a condenação era: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos do meu Pai. Vai ser negado no céu. Mas ele se arrependeu. Ele encontrou arrependimento. O doutor Augusto Cury, que é um cientista da mente, se converteu. Ele diz no seu livro, Ao Mestre dos Mestres, que quando Jesus chama Pedro de amigo, chama Judas de amigo, ele não estava sendo sarcástico. Ele estava dando, segundo a psicanálise, a última chance para Judas não se suicidar. Era para ele lembrar assim: olha, ele é meu amigo. Ele vai me compreender, ele vai me perdoar. Por isso Jesus olha para ele e fala assim: oi, amigo. O que vieste fazer? Ele queria imprimir no coração de Judas que ele era amigo dele. Tem muita gente hoje no ministério de Judas jogando a sua vida no lixo, se suicidando espiritualmente, porque não acredita que Jesus é amigo dele, que pode perdoá-lo, pode restaurá-lo, pode mudar a vida dele. Tem muita gente nessa bifurcação aí, precisa ser chamado de volta à consciência em Cristo, enquanto está viva a esperança. Pode dizer amém? Enquanto está viva a esperança. Tem muita gente na síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Sempre Gabriela, cravo e canela. Jesus é aquele que pode mudar qualquer pau torto. Ele endireita a vida de qualquer um. Por isso ele era carpinteiro, né? Acho que é por causa desse versículo. Tem nada que ele não consiga endireitar, não tem vida que ele não consiga arrumar. Não tem nada que ele não possa restaurar, não tem poder nenhum que possa derrotá-lo. Nenhum poder. Pode falar, mas o diabo não é nada. O diabo não é nada. Inclusive o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Imagina do Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Amém? Nós paramos aonde? No 19. Ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor.
Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse o Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Isso aqui é tão interessante, porque o servo que enterrou o talento, ele não se corrompeu. Ele não está em pecado. Ele guardou a vida dele. Ele enterrou o talento junto com ele. Porque se ele tivesse em pecado, ele ia dizer que ele perdeu o talento. Mas eu não sei se você conhece, assim, eu conheço muitos crentes exemplares, na sua conduta de vida. Não pecou, lê a Bíblia, e lê mesmo, ora de fazer calo no joelho, porque acha que isso vai tornar ele melhor do que aquele que não lê e não tem calo no joelho de oração. Não torna ele melhor. Ele pode ganhar alguma coisa, quem lê mais a palavra tem mais percepção do Senhor, compreende melhor a vontade dele, quem ora mais tem mais intimidade com Deus, mas não acrescenta na espiritualidade dele ou no valor dele mais do que aquele que não ora, mas é fiel ao Senhor. Consegue entender isso? Isso não nos torna melhor do que os outros, senão a gente está acrescentando algo à graça, à salvação. E a gente não acrescenta nada, nós somos salvos pela graça. E não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras. Para quê? Para que homem algum se glorie das suas obras. Mas somos feituras suas para as boas obras. A salvação, ela tem um propósito. Qual é? As boas obras. Vê se esse servo, ele não é aquele que tentou andar na linha direitinho, mas ele não deu nenhum fruto. Ele não fez nada em prol do reino. Ele só cuidou dele mesmo, que era mais do que a obrigação dele. Era cuidar dele. Essa é a obrigação de todos nós. E você nota que o único que teve dificuldade de fazer alguma coisa era o que era mais fácil de fazer. Porque para pensar, o que tinha 5 talentos e ganhou 5, quanto ele teve que trabalhar? Muito. Ele teve que angariar 5. Quem trabalha com meta aí? Meta. Meta de venda. Pouca gente trabalha com meta, né? Mas quem trabalha com meta entende isso. Né? Ou então, é como a Dilma, né? A gente não vai estipular a meta, mas se a gente bater a meta, a gente dobra a meta. É. A meta do cara era 5. Aí vem lá 1, 2, 3. Ainda não bateu a meta, amado. 4. Não bateu ainda. 5. Ufa. Bati a meta. E o que tinha 2? 2 também, tem que trabalhar. Agora para pensar o que tem 1, que é aquele que considera que não tem nada. Eu não sei se eu falo para uma audiência hoje assim, que tem muita gente que pensa assim, eu não sirvo para nada, eu não tenho dom nenhum, eu não posso fazer muita coisa. O que eu tenho? Tadinho de mim. Ele só tinha que fazer um só, amado, já era 100%. Ó, 1 para ele já era 100%, já era o dobro. Já era o mesmo valor do que teve que trabalhar muito para 5. Mas é justamente aquele que acha que não tem nada que enterra o seu talento.
É justamente aquele que acha que não pode contribuir com nada, que não contribui com nada mesmo. Mas vai ser justamente esses que vão ficar reprovados no final. Porque o trabalho que o Senhor nos chamou para fazer é para todos. Para todos. É para todos nós. Eu acho que foi no livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, que ele diz assim, se o nome não for esse, desculpa, tá, Lu? Ele fala assim, ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Porque o Senhor não nos chamou para fazer uma obra sozinho. Ele nos chamou para contribuir uns com os outros, ajudar uns aos outros, amar uns aos outros. Amém? Ele nos chamou para contribuir, mano. E é isso que o Senhor fala para esse servo, que ele chama de mau e negligente. Na versão NVT, ele chama de mau e preguiçoso. Eu acho melhor essa versão. Mau e preguiçoso. Ele fala assim, tu podia ter pego meu dinheiro e ter dado por banqueiros. O que Jesus está falando, já que o assunto não é dinheiro? Tu podia ter contribuído com quem está fazendo, tu já estava trabalhando. Tem tanta gente fazendo, por que tu não contribui? Como é valioso ter irmãos perto. Você não tem ideia. Vai para uma cidade sozinho, fica lá. E não vê a riqueza de Cristo no meio do corpo. Não percebe, não nota. O corpo de Cristo é muito rico. Eu cheguei ontem aqui, e montei uma enfermaria, um hospital na casa da minha filha. É o corpo de Cristo trabalhando. Precisava administrar um medicamento, o plano de saúde não dá, o hospital não tem, e não pode ser na farmácia porque é venoso, tem que botar na veia, no soro, dentro do soro para poder ir para a veia. Aí, gente, que equação difícil de fazer, mas tem solução. Tem solução no corpo. Amém? Aí vamos lá, a gente compra o remédio, arruma o soro. Tem uma irmã que é enfermeira, está em casa, mas é enfermeira em qualquer lugar. Pendura o soro na escada da casa, enfia na veia, pronto, da estação de trabalho. Vamos ministrar o remédio aqui. É a riqueza do corpo de Cristo. Cada um contribui, cada um faz. Está disponível. A minha pergunta é, você está disponível para o reino? Deus conta contigo no trabalho? Será que tem gente à tua volta morrendo, infartando, pulando das pontes, porque a tua presença não fez a diferença? Porque onde tu chegou, o reino não chegou. Porque os dons que Deus te deu não contribuiu. Tem um cara que sempre me desafia. Eu não conheço ele não, porque ele está na Bíblia, não é do meu tempo. Mas é o cego, que Jesus curou ele, um cego de nascença. Chamaram os pais dele, todo mundo com medo de falar. Quando perguntaram para o pai, os pais falaram, não, deixa ele falar, ele é de maior, ele mesmo responde. Todo mundo com medo, porque se falasse que Jesus tinha feito aquilo da parte de Deus, eles eram expulsos da sinagoga. E aí os doutores da lei olham para ele e falam assim, mas você não sabe? Ele não viu Jesus. Assim, pessoalmente. Porque ele enxergou e já estava longe de Jesus. Os caras falaram assim, você não sabe que esse homem não podia ter feito esse milagre porque ele é um pecador? Aí pensa no servo que Deus deu para ele só um talento, usando o talento dele.
Ele fala assim, olha, cara, se ele é pecador ou não, eu não sei. E ele está falando a verdade, não sei de nada disso. Se ele é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Quem aqui não pode falar eu era cego, agora eu vejo? Quem nunca teve essa experiência de depois de ter se convertido, ficar pensando, cara, como é que eu nunca pensei nisso? Por que que eu nunca vi isso? Por que que eu nunca entendi isso? Pode qualquer um falar contigo, foi uma lavagem cerebral, tu vai falar, não foi, o Espírito Santo tocou em mim. É ou não é? Sim ou não? Você pode afirmar isso? Amém? O Espírito Santo tocou em mim. E eu sou alguém que carrega os talentos dele comigo. Eu sou alguém que, por amor a Jesus, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso ajudar qualquer um. Eu tenho um dever de falar dele, porque custou caro a minha salvação. E eu preciso libertar outros agora. A obra que o Senhor nos chamou para fazer é para nós fazermos. Depende de nós. Não é onde nós estamos. Consegue entender isso, amados? Por quê, amados? Porque um dia nós vamos prestar conta. Para pensar nisso. Um dia, e como eu falei, eu não sei precisar esse dia, e aí a nossa perspectiva não pode ser só a volta de Jesus, é o dia que eu encontrar com Ele. Nós vamos prestar conta do nosso serviço a Ele. Qual foi a tua contribuição? O que que você tem feito? Também uma vida com propósito. E que olha e fala assim, o que que você... Um dia Deus vai te perguntar o que que você fez com o dinheiro que Ele te deu. Mas essa pergunta, ela tem que ser feita assim, o que que você vai fazer com a salvação que chegou até você? Porque o escritor de Hebreus fala que nós não podemos negligenciar tamanha salvação que nos alcançou. Não pode ter negligência. Nós somos soldados desse exército, cidadãos do reino, chamados para fazer as boas obras. Fomos chamados para isso. Todos nós podemos contribuir. Todos nós. Na nossa perspectiva de fé e visão, a igreja é uma família. Mas não é uma família fechada em si mesma, é uma família que trabalha para abençoar outras famílias na face da terra, porque a bênção que está sobre nossa vida, ela fala isso. Deus falou isso a Abraão, e foi a bênção, segundo Paulo escreveu em Gálatas, que todo crente ele é abençoado com crente Abraão. E o dia que eu li isso, eu fiquei perguntando, mas por que que Paulo escreveu isso? É porque a bênção que Jesus recebeu na cruz, a bênção dele não ter cometido nenhum pecado, que ele trocou conosco, ele tomou a nossa maldição e nos deu a bênção dele. Essa bênção diz exatamente isso. Por tua causa, benditas serão todas as famílias da terra. Eu tenho um papel a cumprir. E você? Você tem esse papel a cumprir? Porque eu quero, em nome de Jesus, que os nossos olhos nessa manhã se abram para o verdadeiro propósito da vida em Cristo. Verdadeiro. Não é buscar ter 10 talentos, 20 talentos, ser um bom pregador, cantar bem. Porque Deus não vai olhar o que você fez, Ele vai olhar quem você é.
Consegue entender isso? Ele vai olhar a disposição do teu coração e como você se move no meio do seu trabalho e da sua família. Nosso coração tem que abrir. As nossas tendas têm que ser alargadas. Os nossos olhos têm que estar para fora de nós. Tem que estar olhando para fora, para o outro. Nós temos que todo dia pensar, Pai, como eu posso contribuir com o teu trabalho na vida de alguém hoje. Porque o dia que o teu coração estiver assim, ele mesmo vai juntar pessoas a você que precisam receber o que você tem. E é só o que você tem, não é o que você não tem, é o que você tem. Amém? Podemos orar? Me entenderam? O relógio está ali me oprimindo. Eu estou ficando oprimido não com a hora. Falta 2 minutos para acabar. Conseguiram entender? Consegui andar por essa seara para falar contigo? Nós não estamos num trabalho de um homem só, mano. Não estamos. Outra coisa que você tem que saber, Deus não chamou para o nosso tempo, depois de Jesus, Deus não chamou homens para despontarem sobre a terra. Não vai existir um outro Moisés, um outro Elias. Vai existir a igreja. E a igreja ela é formada por pessoas bem vinculadas. Amém? Bem ligadas, consolidadas por suas juntas e ligamentos, para que possa produzir o aumento em si mesmo. É a igreja que transita nos nossos dias e faz com que esse reino seja visto. É assim desde a igreja em Atos. Isso é para avisar que acabou meu tempo? Não. É que eu não sei, né? Eu estou fora, de repente colocaram um sinalizador, né? É desde o nascimento da igreja. Era assim, o povo era um. Tinha um só coração. Não tinham nada que eles diziam que era de si mesmo. Nada que era de si mesmo. Eles perseveravam todos os dias na doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos ensinaram? Qual era a doutrina? Eles não tinham livro ainda não, amados. Era aquilo que eles viviam. Na comunhão, eles tinham tudo em comum. Comunhão é isso. Comunhão é ter tudo em comum, é vida aberta, luz, transparência, pecado confessado. Só assim tem comunhão. Fora isso, não existe comunhão. Então, eles perseveravam, né? Porque quando fala perseverava, é porque é algo que você tem que insistir em fazer. No partir do pão, eles partiam o pão juntos. Nas orações, de casa em casa. Era de casa em casa. Na igreja primitiva, se alguém chegasse e perguntasse assim, onde é a igreja aqui? Eles iam te levar para a casa de alguém. É lá na casa do Luciano, lá na casa do Ziel, lá na casa do Vinícius. Tá numa casa dessa aí. De casa em casa. E Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam de ser salvos. Era um corpo em movimento. Era um corpo trabalhando. Era um corpo dando e recebendo. Era cada um contribuindo com seus dons. Era cada um fazendo o que era necessário. Amém? Então, a minha oração
É que a síndrome de um só talento, a síndrome do que eu não posso contribuir, a síndrome da negligência ou da preguiça, porque da preguiça, ela saia da tua vida em nome de Jesus. Ela se aparte de você. E que você faça, como diz o Ziel, de fato e de verdade, parte da família. De alguma forma. Faça parte da família, de fato, e contribua para a família. Que aonde você esteja, Jesus seja visto. Onde você esteja. Em qualquer lugar. Não existe nessa terra uma alma sequer que não precise de uma palavra de Deus. E ela está nos teus lábios. Ela está ao alcance das tuas mãos para abençoar, orar. Porque Deus te deu autoridade, dons e talentos para que você se mova, não só no meio do corpo, mas por onde ele passar. Não tem lugar, não tem ninguém que não precise ser apresentado a uma família. Como é bom viver em família. É bom por todos os aspectos, amado. Confronta, expõe a gente, mostra os nossos erros, fica desnudo. Aí pode ser tocado, pode ser falado. Esse encontro de pastores que eu tenho frequentado lá na Serra, o que está maravilhando eles é o meu relacionamento com o Luiz. Ah, eu fico impressionado como nós temos unidade. Ninguém disputa nada. Ninguém quer ser dono de nada. Como é isso? Vivendo Cristo. Sabedores que Deus é o dono de tudo. Nós temos apenas que desempenhar o nosso papel, a nossa função. Amém? Eu comecei falando de Neemias, vou terminar falando dele. Os muros, as fortalezas da igreja precisam ser levantados. Esse muro é composto por pessoas, tem nome. Isso fala de mim e de você. Se levanta. Em nome de Jesus, se levanta. Porque está próximo. Usando a parábola da figueira que Jesus falou, a gente já está vendo que as coisas estão próximas. Precisamos nos levantar. Porque a hora de prestar conta está mais perto do que a gente pensa. Amém? Que o Senhor te levante. Que o Espírito Santo tenha aberto a tua mente, o teu coração nessa manhã. Te dê entendimento do teu papel, de como servir, de como se mobilizar. Você seja mais um que o Senhor possa contar para essa obra tão tremenda que Ele faz sobre a terra. Amém? O dia que Paulo falou assim, havendo línguas cessarão, ele está falando do amor, que os dons vão acabar, mas o amor nunca acaba. Eu quero tomar carona no que Paulo está falando para falar para vocês. Pastores pregando, como vocês estão vendo hoje aqui, vai acabar em pouco tempo. Shows, igrejas enormes, gente, plateia se divertindo, sendo consumista. Os consumidores vão acabar também. Aqueles que estão vinculados no amor
vão permanecer, porque esse vínculo nunca acaba. Jamais acaba. Esse vínculo vai nos levar até o dia da volta do Senhor. Amém? Então, esse é um tempo de se levantar. Em nome de Jesus. Não vou terminar sem orar, né? Você pode ficar de pé? Pai, Tu me trouxe aqui nessa manhã. E eu reparti, Senhor, a Tua palavra que Tu tem permeado meu coração. Nesses dias, acredito, de todo o meu coração, que esse tema é um tema para esse tempo. Eu oro para que a Tua palavra seja profética. Seja como Tu falou em Jeremias, não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? Que essa palavra acenda o fogo no coração dessa igreja. Que essa palavra, Senhor, ela bata em todo coração de pedra, em toda barreira, em tudo que impede, Senhor, o fluir do Teu Espírito na vida de meus irmãos. Que essa palavra desafie pessoas a andar de uma maneira diferente. Desafie pessoas a se dar. Desafie pessoas a conhecer, Senhor, esse amor e esse envolvimento, esse trabalho feito de maneira silenciosa, mas eficaz, que é o trabalho do Teu Espírito. Senhor, tem muitos talentos sepultados, enterrados. Mas, Pai, eu não tive uma visão de um talento simplesmente enterrado, eu tive visão de uma sepultura. Existe muita gente sepultada, Senhor, no seu chamado, no seu dom, no seu serviço. Talvez por achar, Senhor, que não tenha valor. Mas estão crendo, Senhor, de fato, que o fato de estar permanecendo não vão ser julgados. Interessante que Tu falou, Senhor, que eles vão para uma sepultura eterna, onde há fogo e ranger de dentes. Eu nem falei aqui, Senhor, da separação do bode das ovelhas. Mas Tu fala aos nossos corações nessa manhã. Eu quero, Pai, Te pedir em nome de Jesus que essas sepulturas hoje sejam abertas. Abre sepulturas, Senhor. Porque na ressurreição de Jesus diz que os sepulcros abriram e os mortos retornaram para os seus. Esse poder do Espírito Santo, Senhor, Tu pode operar hoje aqui, Senhor. E na casa daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, opera hoje, abre sepulcros. Levanta homens e mulheres para marchar e caminhar no tempo chamado hoje, Senhor. Porque enquanto a vida é esperança, Tu tem nos dado tempo, tem nos dado fôlego de vida, tem nos dado mais do que nós merecemos.
Abre sepulcros nessa manhã. Receba agora, em nome de Jesus, uma palavra de vida. Receba agora o levante e ande, em nome de Jesus Cristo. Receba agora uma palavra de vigor que vai te fazer levantar, sair desse sepulcro e negociar esse talento que o Senhor te deu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu profetizo que a tua vida vai frutificar. Eu profetizo que você vai fazer proezas diante do Senhor. Eu profetizo que todas as amarras que têm te prendido durante todo esse tempo sejam quebradas agora em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre. Seja livre no nome do Senhor. Para a glória do Senhor. Para o louvor do Senhor. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Na tua vida e na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar vocês cantarem. Peraí. Eu só quero falar, porque de repente, como diz o Franco, né? Essa pessoa está aqui, eu estou em casa. Eu tive uma visão de uma casa com muros caídos e uma sepultura no meio dela. Eu vou traduzir essa visão, pelo menos é o que eu interpreto dela. Tem gente que está enterrada por conta dos muros da sua casa caídos. Projetaram na sua mente algo que não viram acontecer. Eu quero te falar que a nossa vida, quem cuida é o Senhor, e dos nossos Ele cuida. A nossa casa, ela só é edificada por conta do Senhor, porque assim o salmista falou. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O problema é que a gente quer ver a coisa do nosso jeito, mas não é do nosso jeito. Só tem uma maneira, amados, dos teus muros serem reconstruídos. É se você sair da tua sepultura e começar a negociar o teu talento. E deixar Deus cuidar dos teus. Porque se tem uma coisa que me impactou a minha vida, começo do meu ministério, começo do meu trabalho, foi de muita luta, muita guerra, muito problema. Casado, convertido, depois de muitos pecados, muita vida errada, 4 filhos. Um dia eu estava lendo e vi Jesus enviando os discípulos. O texto fala exatamente assim, eu não me recordo agora aqui o endereço para te dar. Mas diz assim, Jesus enviou os seus discípulos para pregar e ele foi para a cidade deles. Nessa hora o Espírito Santo falou para mim assim, enquanto você cuida do meu trabalho, eu cuido dos teus. Enquanto você está indo fazer a obra, enquanto você está indo insistindo naquilo que você tem no coração para fazer para mim, sou eu que cuido e edifico aqui. Fica tranquilo que a tua casa sou eu que dou conta dela. E no dia que eu vi isso, nunca mais eu parei. Nunca mais eu parei. Eu falei, eu vou seguir o meu Senhor, renunciando a tudo, e vou confiar que é Ele que cuida. E até hoje o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Então, que essa palavra entre no teu coração. Você que está dentro dessa sepultura, levanta. Porque dos teus muros o Senhor constrói. É Ele que dá força. É Ele que levanta ajudadores. É Ele que coloca um espírito aguerrido nos homens. Ele que faz tudo acontecer.
Nada acontece se você estiver nessa sepultura. Se levanta em nome do Senhor Jesus, para que Ele edifique essa tua casa. Amém?